Pai do Senhor e bom dia a todos. É uma satisfação poder ter a possibilidade de gravar mais um Caminhando nas Escrituras. E hoje, capítulo de número 10 do livro da Gênesis. Que alegria podemos caminhar neste capítulo, hoje, capítulo 10 do livro da Gênesis. E eu quero fazer uma oração antes de poder fazer a leitura do texto e o nosso devocional. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela vida, pelo alimento, pelo vestir e pelo calçar. Que nesta manhã, na leitura desse texto, pessoas possam ser edificadas, abençoadas, curadas fisicamente, curadas emocionalmente. Ó Senhor, como tem poder na Tua palavra. O inimigo das Escrituras sabe disto e fará de tudo para que as pessoas, ou até mesmo o Teu povo, não compreendam o texto. Mas nesta manhã, Tua palavra vai ser liberada mais uma vez, em nome de Jesus. E enquanto estivermos fazendo a leitura, Senhor, eu te peço, pessoas sejam ministradas e edificadas em nome de Jesus. Vamos para mais um caminho nas Escrituras. Vamos começar nossa caminhada, capítulo 10 do livro da Gênesis. Assim está escrito: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram filhos depois do dilúvio, ou seja, toda a geração, toda a raça humana sairia desses três homens que são os descendentes de Noé, toda a geração. E eles começam com Jafé. Olha como é impressionante. Os filhos de Jafé são Gomé, uma região ainda citada no Antigo Testamento, Magog, Madai, Jafal, Tubal, Meseque, Tiras, regiões onde se desenvolve Grécia, onde se desenvolve a Europa. E ele continua: e os filhos de Gomé são Askenaz, Rifat e Togarmá. Os dois de Jafá são Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Muitas pessoas, quando estão lendo o texto da genealogia, normalmente eles pulam por achar uma leitura cansativa. Eu te aconselho, não façam isso. Por quê? Porque a compreensão da genealogia, vocês perceberão que traz uma estrutura e uma construção de toda a Escritura. Vamos para o verso de número 5 do capítulo 10 do livro da Gênesis. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Pela primeira vez, a expressão gentil, nações, são citadas. Ou seja, a gente já percebe o Evangelho incluindo também os gentios em citações. Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações ou gentios. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put, Canaã, região da África e a região de Canaã. Os filhos de Cush, Zeba, Ávila, Sabta, Ramã, Sabteca. E os filhos de Ramã, Subá e Dedão. Cush gerou a Nirode, um personagem diferente, o qual começou a ser poderoso na terra. Deus lhe concedeu a graça comum dele ser poderoso, dele ser grande. Verso de número 9: foi valente caçador diante do Senhor. Daí se dizer, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor.
podemos entender que perante o Senhor pode ser no sentido de que Deus aprovava suas atitudes ou Deus assistia à sua maldade. Há uma possibilidade da segunda possibilidade, porque é dele que vai gerar a Torre de Babel, que vai ser no próximo Caminhando nas Escrituras, tá? Então isso aqui não é um elogio, isso aqui é um provérbio que os homens falavam na época. Nimrod não era um homem salvo na linhagem da salvação. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, uma das regiões mais cruéis do Antigo Testamento. Reobote e Calã, entre Nínive e Calã, a grande cidade Rezem. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim e Naftuim, a Patrocim e a Casuim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Cainã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Vocês lembram da maldição de de Noé, no capítulo anterior, quando ele amaldiçoou a Canaã, sendo que foi Cã que desejou o pai? Percebam isso. Há um comportamento amoral e imoral na região de Canaã, porque Noé ele está profetizando, trazendo a revelação de como seria o comportamento moral daquela região. Continuando o caminho, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus e aos Sineus, aos Avardeus, aos Emareus e aos Amateus, depois de se espalhar as famílias dos cananeus, que nós saberemos que Josué, como instrumento de justiça, eliminará todas essas regiões, ou quase toda esta região. A intenção e a ordenança de Deus era que fossem todas. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. É importante observarmos esse detalhe. Sodoma e Gomorra. A profecia de Noé para Cã se estendeu a estas regiões. Adma, Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Agora a gente vai começar o caminho na geração da promessa, a geração da eleição, na geração a qual o Senhor escolheu para preservar e desenvolver a linhagem da promessa, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e aos irmãos mais velhos de Jafé também lhe nasceram filhos. Éber traz a ideia de hebreus. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Afarde, Lude e Arão. E os filhos de Arã, Uz, terra aonde habitava Jó, Ru, Jeter e mais. Asfarde gerou a Salá, Salá gerou a Éber. Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Apeleque, porquanto em seus dias começou a se repartir a terra. E o nome de seu irmão foi Jocta. Jocta gerou Almoda e Selefe, Azamavé, Agerá, Radote, Uzal e Digla, Obal, Abimael, Zabá, Ofim, Ávila, Jabob. Todos estes foram de Joctã, e habitaram desde Mesa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, as suas famílias segundo as suas línguas, em sua terra e em suas nações. Nós veremos no capítulo de número 11, que é dessa linhagem que vai vir um personagem, Abraão, que já iremos falar no próximo Caminhando as Escrituras. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações,
nas suas nações. Destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Não pule as genealogias. Elas são importantes para você entender o todo das Escrituras. Quero pedir a você, compartilhe, comente, lance suas perguntas. Nós teremos o prazer de lhe responder. Nos siga nas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Este foi mais um Caminhando nas Escrituras. Todo dia, um capítulo da Bíblia. O nosso propósito é fazer em todas as Escrituras. Deus te abençoe e até o próximo Caminhando nas Escrituras, se Deus quiser. Fica na paz e até mais.